Vamos lá então, voltando aqui novamente para falarmos sobre esse tema, né? Introduzirmos a nossa jornada aqui. Lembrando que, para você que já está dentro do processo, nós só vamos dar continuidade. Para você que está chegando, é dando um próximo passo, tá? É sempre isso, um pé na frente do outro, é um passo a passo. Não queira transformar tudo de uma vez só. Não queira mudar tudo de forma radical do dia para a noite ou de uma vez só. É um processo e nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo. Afinal de contas, você não engordou do nada. Isso é fato. Concorda? Também você não engordou, não chegou ao peso que você está do dia para a noite. Não foi na virada de um dia. E também você não fracassou. Eu preciso deixar isso claro para você. Porque o seu corpo ele não erra. O seu corpo ele não errou. Ele apenas respondeu. Ele apenas está gritando uma mensagem, um pedido de socorro, trazendo uma resposta de algo inconsciente, tá? Então, dentro da terapia do emagrecimento, a terapia CIS, nós vamos abordar toda essa dinâmica com você. Inclusive, ela nasce a partir desse princípio profundo e transformacional que é o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2. Isso mesmo. E não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela ação da vossa mente. Então a gente fica com essa outra parte. Então esse é um fundamento basilar da terapia do emagrecimento. Por quê? Porque todo sintoma tem uma função. E essa função, ela está ligada dentro de um sistema. E na maioria das vezes um sistema familiar. Então todo excesso revela um desequilíbrio oculto. Talvez o seu excesso não seja peso, mas talvez seja pornografia, seja compras, seja sexo, seja qualquer excesso. Ele revela um desequilíbrio, uma disfunção. E dentro da visão sistêmica a qual nós trabalhamos, nós entendemos que o corpo ele não acumula gordura só por descuido. Tá? Eu preciso deixar isso claro para você também. Ou por preguiça, ou por falta de força de vontade. Não, nada disso. Ele acumula lealdades invisíveis, emoções não digeridas, dores herdadas, histórias que começaram, que não começaram em você, mas continuam através de você. E nós vamos trazer toda essa dinâmica com você, discorrer sobre isso dentro do contexto bíblico, tá? Porque muitas pessoas, especialmente mulheres, elas carregam no corpo o peso de mães que sofreram e não foram vistas, às vezes de famílias marcadas por escassez, por abandono ou por fome emocional. Sabe aquela sequência que ocorre, aquela sequência do tipo, ah, a minha família sempre foi pobre, agora eu também vou ser pobre. Ah, lá todo mundo era gordo, agora eu também sou gordo. Ah, lá a minha avó, a minha mãe, elas foram traídas, agora também eu estou sendo traída. Percebe que tem uma sequência? Então tudo isso são traumas silenciosos que nunca puderam ser nomeados. E dentro da terapia, nós vamos fazer uma viagem para dentro de nós, para olhar para essas dores, para esses traumas. E eu já quero deixar algo para você aqui. O trauma, ele é importantíssimo na sua vida. O trauma não é ruim, o trauma é muito bom. Você precisa do trauma para você crescer e amadurecer. Ah, mas como assim, pastor? Que negócio é esse? Que loucura é essa? É isso mesmo, você vai descobrir aqui dentro, tá? Outro problema também que ocorre são amores interrompidos, perdas não elaboradas, lutos congelados. Tudo isso impacta no seu presente, como você está fisicamente. Tá? E o corpo, ele tem uma inteligência celular. O corpo, biologicamente falando, ele tem uma inteligência celular. Ele tem uma fidelidade ao sistema ao qual ele está inserido. Por isso que a gente vai dizer para você o seguinte: se você anda com um depressivo, ou você converte ele da depressão, ou ele te converte à depressão. Se você anda com um falido, ou você converte ele
da falência, ou ele te converte à falência. Ou você resgata ele, ou ele te leva para o ambiente de lá. Então, a gente precisa ter esse dinamismo, tá? Esse movimento. Eu lembro de um conselho que os mais velhos sempre dizem, ó, me diz com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Então essa dinâmica ela é poderosa, é a dinâmica da ambiência, é o ambiente o qual eu estou inserido, tá? Então o corpo ele é fiel a isso e ele assume esse papel do ambiente, de guardar, de proteger, de compensar. Ele pega isso como uma verdade absoluta. E dentro da terapia sistêmica, nós vamos dinamizar isso para que a gente possa aprender que quando alguém está fora do sistema ou fora do lugar, o peso ele vai continuar e a gente precisa liberar isso dentro de nós. No emagrecimento cis, nós entendemos que quando emoções não são sentidas, o corpo vai manifestar, o corpo vai sentir. Presta atenção, não é negar a dor, não. A dor, ela pode ser positiva ou negativa, ela nunca é neutra. A dor, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu pego duas pessoas que passam pelo mesmo evento de dor, de trauma, de abuso, e uma vê como positiva, a outra vê como negativo. Uma retrocede, a outra avança. A diferença é o significado que foi dado para esse evento, o significado que foi dado para essa dor ou para esse trauma. E é isso que nós queremos trazer para você aqui dentro. É olhar diferente, é mudar a postura, mudar o olhar, mudar o lado que você está olhando. Percebe que o mundo ele é tridimensional, para não dizer quadrimensional, né? Então vamos pensar numa visão tridimensional. Eu não posso achar que a verdade é só isso aqui. Tem alguém que está olhando do outro lado e está vendo a verdade de outra ótica. E aí não mexeu na essência da verdade, mas a percepção daquela verdade mudou. Concorda? Então a gente vai trabalhar sobre isso, porque tudo isso vai fazer com que essas interpretações, com que essas percepções, com que essas visões acerca do mundo faça com que o seu corpo crie barreiras de proteção. Por quê? Porque ele vai se sentir ameaçado e aí então ele vai se proteger. Ele se protege como? Com uma capa de gordura. E aí ele vai gerar um volume onde houve um vazio. Talvez o vazio foi no peito, talvez o vazio foi na alma, talvez algum vazio ocorreu. E isso é tão interessante, porque já vou trazer um dado muito relevante aqui para você. Hoje, no mundo, aproximadamente 70% das gravidez são rejeitadas. Principalmente do primogênito. E, em muitos casos, também o último filho, né? São dois extremos que ocorrem muito. Então, percebe que isso já nasce, essa rejeição, essa síndrome da rejeição, ela já vem desde a sua vida intrauterina. A gente não sabe. Aqui não é sobre culpar. É sobre assumir responsabilidade. É sobre olhar com um olhar de amor, de respeito e de responsabilidade. Para quê? Para que você pare de sobreviver. Porque a vida que você está vivendo é a vida que Deus projetou para você? Pastor, essa é a vida que Deus planejou para mim. Não! Essa vida é medíocre. Essa vida é vazia, cansada, sufocada, amordaçada. Essa a vida que Deus planejou para você? Não, eu posso garantir para você que não. Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Então é sobre essa vida que nós vamos trabalhar com você dentro da terapia sistêmica, ok? Afinal de contas, a comida, o processo de emagrecimento, ele não começa na comida, ele não começa na boca, ele começa na ordem, ele começa no amor, ele começa no reconhecimento, ele começa no sentir, no deixar fluir esse rio de água viva que está dentro de você. Ele começa na limpeza desse rio, na detoxicação desse corpo. Sabe como é que se lava um rio? Sabe como é que lava um rio? Sabe? Sabe não? Se lava um rio com água. Muita água vem e vai lavando, vai tirando aquelas impurezas, aqueles entulhos do rio. Você é um rio.
Você não é um poço, você é um canal de Deus na terra, é um canal de vida na terra, é um canal de bênção na terra. Só que as impurezas, as toxinas foram preenchendo você, foram consumindo, minando a sua energia e foi secando a água. E aí não fica o espaço, não fica vazio. E aí veio a gordura para tentar compensar esse espaço. Então a gente vai falar sobre isso através da ordem. Ordem emocional, ordem espiritual, ordem interna. E aí quando você coloca tudo no seu devido lugar, devolvendo os pesos que não são seus, honrando a história do seu antepassado sem repeti-la, reconhecendo a dor sem precisar carregá-la no corpo, aí sim, o seu corpo não vai mais precisar gritar. Aí sim, o seu corpo não vai mais precisar pedir socorro, porque o rio que é o seu corpo, ele vai começar a fluir a água viva que está dentro de você, que é o fluir do Espírito Santo de Deus. É o fluir de Deus dentro de você. Então o emagrecimento, ele acontece como consequência dessa reorganização interna. Ah, mas eu não estou conseguindo. Olha para dentro de você, certeza, eu tenho certeza absoluta que tem impurezas e toxinas que estão atrapalhando o fluir desse rio dentro de você. Ah, pastor, mas não tem não, minha vida tá top. Tá, então se a sua vida tá top, mas o sintoma tá dizendo diferente, eu não acredito em você, eu acredito no sintoma que tá aparecendo. Percebe? Se tem um sintoma, então tem alguma coisa disfuncional. Então não adianta eu contar uma história, para de contar mentirinha. Ai, tá tudo bem. Não! Se tivesse tudo bem, não tinha sintoma. Concorda? Então para de inventar historinha. Para de contar historinha. Para de contar mentirinhas para você mesmo. É tempo de avançar. É tempo de acolher, sentir, olhar com amor, com ternura para dentro de você. E é isso que nós queremos fazer com você. É isso que cada módulo da terapia vem trazendo para você. Aquele projeto lá não é um projeto que foi construído aleatório, não. É um projeto fundamentado. Fundamentado na verdade de Deus. Fundamentado na direção de Deus para você. Para que você possa, cada etapa, ir desconstruindo, construindo, reconstruindo, desconstruindo, construindo e reconstruindo. E dentro do conceito do emagrecimento especificamente, à medida que você vai organizando isso dentro de você, que você vai elaborando sentimentos, pensamentos, ideias, dores, medos, traumas, você vai emagrecendo de forma leve. Porque aqui você não é tratada como alguém que precisa de controle. Nós não estamos aqui para te controlar, para te punir ou para te forçar a nada. Não, não, não. É você, no seu tempo, na sua velocidade. Tá? É interessante porque a gente às vezes atende 2 clientes da mesma família e um vai rápido e o outro vai mais lento. Aí o mais lento fala, ah não, o fulano é mais ligeiro do que eu, o fulano tem resultado melhor do que eu. Percebe a comparação? Ah, o meu tá devagar demais, aí isso, aquilo. Mentiras, historinhas que você tá contando para você mesmo. Então, aqui você é vista como alguém que precisa de compreensão, de presença, de reconexão, de respeito. Então a terapia CIS te convida a sair da guerra contra o seu próprio corpo e entrar em um caminho de consciência, de pertencimento, de reconexão, de libertação. Porque quando a alma encontra o seu lugar, o corpo encontra leveza. E aí o peso cai. Não é apenas físico, é emocional, é espiritual, é sistêmico. É isso que nós queremos propor para você. Então, se essa videoaula mexeu com você, se você ainda não se inscreveu, faça isso, se inscreva, se dê a oportunidade de viver esse processo, siga o passo a passo, siga a direção, o passo a passo, porque eu acredito que esse ano é o melhor ano da sua vida. Não porque o ano mudou, mas porque você está se posicionando diferente nesse novo ano. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Quer saber mais sobre a terapia sistêmica? Nos encontramos então na nossa próxima videoaula.